Esse é o Suco Matinal, seu programa matinal, com todas as notícias matinais aqui na sua manhã. Nossa, que abertura fingida e copiada de outra pessoa. Começamos aqui o Suco Matinal e hoje temos aqui, 40% dos consumidores norte-americanos temem não pagar as próprias contas, né? A gente viu isso só ali na crise de 29, algo parecido com essa métrica de 40%. Douglas vai trazer mais sobre isso e o quanto isso reflete esse peso no mercado. Também temos aí o governo quase dobrando a estimativa do déficit fiscal para 2024, né? Saindo ali dos 14,5 bilhões de reais, indo para 28,8 bilhões também de reais. Ou seja, eu falei que ia gastar mais ou menos 14, agora eu vou gastar 28, e olha que no início do ano era déficit zero. Então vemos aí um aumento disso. E o nosso querido Tarcísio prevendo aí um capex de 10 bilhões a 11 bilhões, né, para a Sabesp aí com a privatização em 2025, né? O capex, que é esse capital expandido, ou seja, esse capital disponível no caixa para investimento interno dentro da própria empresa, esse investimento em bens tangíveis ali. Também temos o CAD aprovando a compra dos ativos da Starbucks Brasil pela operadora do Burger King, a Fast Food Zamp, né? Aquela famosa catadora de lixo. E aqui, esse é o seu, então, suas notícias iniciais para você começar o seu dia sabendo tudo sobre macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, podendo sentar com as pessoas ao seu redor, parecer ainda mais inteligente do que você é, falando coisas inteligentes também. E outras também nem tanto. Temos aqui ao meu lado Douglas Ribeiro, nosso querido Douglinhas. Vai lá, Douglas, dá um Bom oi. dia a todos, bom dia Zé. Então hoje a gente separou umas notícias bem legais e queria agradecer a todos que estão presentes agora no Soco Matinal, que é o nosso programa de notícias diárias aí, para te ajudar tanto ali na parte de economia e também de negócios também. Nossa senhora. E agora José Chager. Bom dia para quem? Para todos nós, nessa linda manhã de quarta-feira, com boas notícias e outras más, para variar o mercado, como todos os dias. A gente só deixa esse povo triste, cara. Todo dia a gente chega aqui e fala, o governo tá gastando muito de novo, e aí vai refletir nos impulsos, mas aí vocês já estão acostumados, então um dia vai chegar o dia que a gente vai falar que eu espero que vai dar uma melhorada aí nesse nossos cenários aí. Vemos aí um apaixonado otimista. Então, para começar esse programa de quê, Douglas? De tradição, o Douglas vai falar aí os índices, mostrando... E hoje teve um ponto interessante nos índices, fiquem atentos. E os índices também estão na descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify. Não, exatamente. Hoje os índices todos ali amanheceram caindo, então é uma surpresa, né? Na verdade, foi a primeira vez que eu vi isso aqui apresentando o Soco Matinal. Então, ali nos Estados Unidos, a gente tem todos os índices caindo, principalmente o Nasdaq Futuro, que é mais focado em empresas de tecnologia, então teve alguns balanços vindo ruim, e isso impactou muito esse índice para os investidores lá de fora. A gente tem a Ásia e Pacífico também todos caindo, principalmente a Bolsa do Japão e também a Bolsa da China 0,46. Por que está caindo bastante, né? Porque o mercado está um pouco assustado por alguns dados que vêm da China, alguns cortes de taxa de juros de lá, desafios no setor imobiliário, que é tão importante, e também a classe média, né? Porque a China tem a maior classe média do mundo e, querendo ou não, historicamente é a classe média que mais tende a ter maior sensibilidade por conta desses ciclos econômicos. Então, isso tem impactado bastante por lá. Na parte da Europa, a gente também tem todos os índices caindo, principalmente ali a Bolsa da França caindo 1,43 e também a Bolsa da Itália 0,73. Isso é muito por conta de alguns indicadores econômicos de lá, principalmente pelo PMI, que ele é composto pelo... Basicamente, você faz ali uma entrevista com os gerentes de empresas para você saber a sensibilidade das compras. E lá ficou 50,1. Quando fica acima de 50, quer dizer que está tendo uma expansão da economia, está tendo uma expansão do consumo, mas por conta que teve uma pequena queda, ficou muito estagnado. Então a gente está vendo essa sensibilidade negativa ali na economia europeia. Então quando fica abaixo de 50, traz muito uma parte ali de retração. Em commodities a gente tem os indicadores subindo, então por que isso sobe? Porque geralmente commodities os investidores buscam mais investir em ativos mais de valor, então a gente tem o petróleo Brent subindo 0,65, chegando a 81,54 dólares o barril, e o minério de ferro caindo, chegando a 106 dólares, caindo 1,65, e o nosso querido Bitcoin, ele está subindo, tem uma tendência de alta de 1,3, chegando a 407 mil dólares. Então a gente vê a nossa criptomoeda, de certa forma, saindo um pouco do mercado tradicional e subindo nessa manhã. Legal. Então todos os índices caindo, somente o nosso querido Bitcoin aí mantendo uma tendência de alta, né?
Indo para as notícias internacionais, começamos aí com o lucro líquido da Tesla, a montadora automobilística norte-americana do nosso querido Elon Musk, né? Teve uma retração de 45% no seu lucro líquido em relação ao último trimestre, né? Apesar de um aumento nas vendas de 2%, né? Então, teve um aumento de 2% nas vendas, mas o lucro líquido mesmo caiu para 45%. Caiu 45%. Com certeza, os lucros por ação da Tesla não cumpriram as expectativas dos analistas, enquanto as receitas superaram, como o Edson acabou de mencionar aqui. Os resultados têm esse impacto por conta que a Tesla, alguns anos atrás, representava um market share muito maior. A gente não conhecia muitas marcas de carros elétricos. Hoje, até aqui em Goiânia mesmo, a gente vê muitos BYD pela rua, Beyond Your Dreams. Então a gente vê que essas outras marcas, BYD, SAIC, também estão representando agora uma concorrência para a Tesla, o que com certeza iria apertar as margens delas uma hora ou outra. Uma solução para isso foi que eles estão especulando que a Tesla vai tentar facilitar um pouco a obtenção de crédito aí para comprar esses carros aí. Isso talvez ajudaria na questão das margens aí, para que eles não tivessem que apertar tantos preços assim dos seus automóveis elétricos. Porém, isso é uma solução a curto prazo, né? A gente sabe que talvez aí não vai funcionar e vão ter que realmente baixar os preços aí na canetada para poder manter uma concorrência com o mercado. Outra coisa que o Elon Musk estruturou e ele vê como uma possível solução é que ele está aí na criação de um novo veículo que esteja preços mais acessíveis para o mercado para o primeiro semestre de 2025, ou seja, ele vai tentar lançar um carro popular aí da Tesla, para ver se ele consegue pelo menos aumentar a receita para um determinado tipo de público que tem uma renda um pouco abaixo. Maravilha. Então, para outra notícia internacional, né, que é o que a gente trouxe aqui na chamada, né, Douglas? Essa preocupação grande entre os consumidores norte-americanos, né? 40% estão temendo não conseguir pagar as suas próprias contas, cara. Não, sim, e essa notícia ela traz uma preocupação porque em 2021 era 28% dessa população que tinha nas entrevistas tinha essa preocupação sobre pagar contas básicas mesmo, tanto cesta básica também, aluguel, seguros, e hoje equivale a 40%. E na própria notícia diz que na época da Grande Recessão, então ali na época ali de até 1929, que é a Grande Depressão que a gente fala, esse índice era maior em 37%. Esse índice, então, chegava a 37% e hoje a gente está superior. É claro que a economia americana naquela época era totalmente diferente. Hoje a gente tem uma economia mais voltada à tecnologia, antes era mais industrial, então até a parte de emprego também era totalmente diferente. Mas a gente vê o quanto os dados macroeconômicos dos Estados Unidos têm preocupado bastante o mercado, porque a gente tem o maior endividamento público da história dos Estados Unidos, tanto ali em indicadores como dívida líquida sobre PIB, acima de 1,20, ou seja, eles estão endividados 20% acima do que eles conseguem fazer de geração de riqueza interna. A gente tem a elevação das taxas de juros também, que isso preocupa bastante, porque isso não é só ruim para a questão do consumo das famílias, mas também para financiamento de tanto de automóveis, como o Zé estava falando, que até a Tesla está tentando buscar fazer um certo subsídio ali deles próprios mesmo para impulsionar o consumo, como também financiamento habitacional. Então a gente tem ali as taxas de hipotecas muito altas em relação à média histórica. Então isso aqui só mostra o quanto a economia, não só da China, como também dos Estados Unidos, estão passando por um momento mais delicado. E tem um percentual também da população, porque isso aqui é só americanos, mas lá a gente também tem imigrantes. Então a gente tem latinos, que é 52%, e também uma população negra, que é de 46%. Então, ou seja, a gente percebe que é geral mesmo, tá passando por esse tipo de necessidade da economia americana, porque geralmente a gente percebe, né? Poxa, a gente vai ter uma vida melhor indo para os Estados Unidos. Mas quando chega lá, a gente vê que a situação é um pouco diferente do que a gente é pregado nos filmes mesmo, tudo esse contexto, né? Então é bem interessante essa notícia, porque mostra a preocupação dos investidores, por esse motivo que alguns indicadores também macroeconômicos vêm com uma certa retração e isso tem impactado os ativos da Bolsa. Já as notícias nacionais, né? Nós começamos aí com o governo quase dobrando a estimativa para o déficit zero, né? Então, assim, em 2024, a gente teve um anúncio lá no início do ano que a gente teria esse déficit zero. O que é um déficit primário, né? Só para a gente entender.
Em resumo, é basicamente o quanto que o governo arrecada através de impostos, entrando na conta, e o quanto que sai da conta através de gastos públicos do governo, né? Então, basicamente, quando a gente traz essa notícia que houve, que a meta, né, é de 28,8 bilhões de reais como déficit, significa que o governo arrecadou um valor e vai gastar mais do que ele arrecadou, 28,8 bilhões. Então, só para deixar isso bem claro, não significa que o dinheiro do governo, o governo não economizou seu próprio dinheiro, ou que o governo não está gerindo bem seu próprio dinheiro, porque não existe dinheiro do governo, né? O dinheiro é nosso, a única forma de arrecadação do governo é impostos através da própria população, né? A principal forma. Então, não existe uma forma que o governo produz dinheiro e arrecada dinheiro a não ser os nossos próprios impostos. Então, quando a gente diz que o governo está com déficit zero, significa que o governo está gastando mais do que ele está arrecadando da gente, apesar de arrecadar já o limite aí, que a gente pensa para uma curva de Laffer aí, né? A gente está pensando assim, o máximo possível que a gente pode de impostos. Apesar de tudo isso, apesar de tanto imposto, o governo ainda continua gastando 28,8 bilhões a mais como meta do que ele está arrecadando da gente. Então, depois de falar também que a meta não é o mais importante, caso existam coisas mais importantes a serem feitas pelo nosso presidente Lula. Lula tentou tranquilizar o mercado ontem, falando que a responsabilidade fiscal é algo que ele sente nas entranhas e que o governo fará bloqueio orçamentário sempre que precisar. é um fragmentado. Um dia ele fala que não vai fazer, no outro dia ele fala que vai fazer. Então ele vai falando aí conforme ele acha necessário aí para aumentar aí o seu público, abraçar e tranquilizar o mercado, etc. A gente sabe que pode ser uma jogada política, né? Porém é complicado, cara, porque toda vez que o Lula fala alguma coisa complicada, e a gente vê o mercado entrando em quase um... Caindo bastante. Caindo então, bastante. é bem ruim, né? Porque se a gente for pensar, a gente não tem ganho de produtividade no país. Isso é um debate historicamente feito. Então, por exemplo, a gente não tem a gente tá tendo a reforma tributária, que é importante, mas ela tá só ajudando mesmo a fazer os cálculos. Mas aquela reforma mesmo, tirar os tributos do consumo, modificar mesmo a matriz toda contábil é importante. Então, quando o Lula fala isso, e também, por exemplo, a gente teve despesas crescendo acima da inflação, por exemplo, 10,5% acima da inflação e teve receita que cresceu 8,5%. Poxa, isso é natural. Se fosse numa empresa, a gente já teria feito algum custeio ali, fazendo algumas medidas para cortar gastos, e o governo realmente não tem esse compromisso mesmo, por enquanto, no curto prazo, com as novas gerações, né? Então, isso impacta não só no presente, como também no futuro. Então... E o Lula fala A e o Zé do Taxão fala B, eles entram nesse conflito aí, daí o Lula fala uma coisa ruim aí, o dólar sobe, o Lula fala alguma coisa que vai se preocupar com a meta fiscal, o dólar cai. Isso nosso país aí é uma loucura mesmo, né? Mas, sempre lembrando, quando a gente traz essas notícias, que isso com certeza faz com que tenha boas empresas que são centenárias, que estão aqui muito antes desse pessoal chegar aqui para governar o nosso país. Todos os outros que chegaram antes, tem empresas realmente centenárias que permanecem em pé, que permanecem gerando lucro, gerando trabalho e emprego para várias pessoas. Então, o Brasil tem boas empresas para você investir. Então, lembrando sempre, a gente traz aqui notícias. Então, são notícias importantes, notícias que envolvem tanto política e o impacto na economia disso, mas boas empresas estão acima de tudo isso. Boas empresas permanecem e vê governo entrar, governo sair, períodos chegarem, moedas trocarem e boas empresas continuam aí gerando caixa. Então, você pode aproveitar bastante isso. Não tenha medo, esse é o principal. Esteja cauteloso com seus investimentos, tenha profissionais como nossos consultores de investimentos para ajudar você, mas não tenha medo. O Brasil é bom pra caramba. O Brasil tá em crise desde que eu nasci. Então não tenha medo, é só isso. Eu acho que a principal notícia que a gente tenta, às vezes você tá almoçando aí vendo, fala, pô, tá tudo quebrando. Nossa, meu Deus, olha isso. Não, cara, sai de casa, olha pela janela, você vai ver várias empresas continuando pagando seus impostos, continuando gerando emprego, gerando lucro para quem é acionista dela. E então espero que você consiga o mais rápido possível ser mais acionista de mais empresas, além de renda fixa e outros investimentos que a gente tem aqui na VP Capital. Indo então para a outra notícia nacional, a gente tem o Tarcísio aí, né, que com essa privatização da Sabesp, que a gente está falando durante toda a semana aqui, prevê esse capex de 10 a 11 bilhões, não é milhões nem pesos argentinos, é bilhões de reais. Bilhões. Muita grana. Sim, esse é um dos motivos, né, que teve a privatização, porque muita gente pode pensar, poxa,
a gente tá vendendo os ativos que pertencem ao governo, como que vai acontecer? Ora, um dos motivos da privatização justamente é para aumentar o grau de investimento das empresas. Então a gente vê que para 2025 já está projetado um capex de 10 a 11 bilhões de investimento. O que é um capex, né? Basicamente, se você tem ali o fluxo de caixa, você tem tanto a geração de caixa, de investimento e de financiamento. O capex entra nessa parte de investimento. Então, basicamente, a Sabesp vai começar já a fazer projetos já voltados a melhorar não só a parte do saneamento, como também de esgoto, porque a gente tem o marco do saneamento, que foi ali no governo Bolsonaro de 2019, que basicamente ele vai à frente para tentar universalizar o acesso ao saneamento. Então, a gente tem esses investimentos já no curto prazo e também está projetado até 2029 68 bilhões. Então, isso é muito positivo, porque isso já demonstra que a Sabesp pode também estar entrando em outros mercados, por mais que é de saneamento, porque a gente necessita muito de investimento nesses setores, não só de saneamento, como de energia e também de infraestrutura, né, Zé? A gente tem muito fundos mesmo do FIINFRA, que é importante para esses ativos, né? Nosso país carece bastante desses investimentos e a gente vê com algo bem positivo para o futuro. Também o tanto que uma privatização pode fazer em uma empresa que às vezes era deficitária e agora passa a ter uma nova governança, uma nova administração. E aí também não tem o viés político, né? Dos políticos aí usarem a empresa como ferramenta para que possam tentar captar votos na próxima eleição, etc. E não só a Sabesp, como todas as empresas, a gente sabe que sempre tem esse risco político aí envolvido. Não, então... e detalhe importante, essa privatização da Sabesp é um modelo bem interessante, porque foi vendido um percentual da empresa, mas ainda o governo ficou com um pedacinho. O que isso é legal? Porque, de certa forma, a própria população vai ter, quando essa empresa começar a ter resultados melhores e também ter distribuição de dividendos, a própria população também vai se favorecer em relação a todo esse crescimento da Sabesp. Então, é uma privatização que o próprio governo também consegue gerar valor para a sociedade. Então, é um modelo bem interessante de privatização que não só acontece na Sabesp, mas aconteceu também na Eletrobras, na Santos Brasil. Então, é bem interessante esse tipo de movimentação do mercado. Maravilha. Antes de ir para as nossas notícias não tão irrelevantes, eu vou ler alguns comentários aqui, os meninos também vão ler comentários do vídeo anterior. Eu separei aqui o @José Eduardo Pinto. Ele falou: acordei agora, 11 horas, porque estou de férias e já coloquei no soco matinal para tomar aquele cafezinho. Me sinto como se tivesse atingido a liberdade financeira. Sorriso, sorriso. José, deixa ninguém entrar no seu sonho não, cara. Se você se identifica como alguém que tem liberdade financeira, cara, vive essa vida com liberdade financeira, cara. Não se preocupe em trabalhar, não faça nada. Você se identifica como isso, cara, não é alguém de fora que vai colocar o dedo na sua vida e falar que você não tem dinheiro, mesmo que esse alguém seja o próprio banco. O céu é o limite. Abraço meu xará, José. Tudo de bom. Aproveita as férias aí, meu amigo. Eu também separei. Ele tá de férias. Ele tá de férias. Agora que eu li que ele tava de férias, eu pensei que ele só tinha acordado falando que não ia trabalhar. José, aproveite suas férias, José. Depois volte para trabalhar. Agora que eu entendi o comentário. Vai lá. Tá, eu vou ler o comentário aqui que eu separei, achei muito interessante, do Vitão do Guincho. Abraço, Vitão. Que eu vou investir em empresas da bolsa depois do cara da Americana solto por aí. Isso pode acontecer com qualquer empresa e sem punição alguma. A única punição são os investidores perdendo seu suado dinheiro. Eu concordo em partes com o seu comentário, Vitão. Realmente é um absurdo que o responsável pela fraude na Americanas ainda esteja solto e não pagou pelos seus crimes. Como seria caso fosse lá no governo dos Estados Unidos? Com certeza esse cara aí já estaria na cadeia, igual muitos casos que a gente já viu aí de outras empresas que aconteceram fraudes fiscais parecidas aí, e as pessoas foram devidamente punidas pelos seus crimes. Porém, vamos supor aqui que eu contrato um guincho e esse guincho me cobra um preço exponencial muito acima do mercado, ou eu pago esse cara, o cara não venha, ou ele aconteça algo com o meu carro nesse processo aí. Não é por conta disso que eu não iria deixar de usar os serviços de guincho caso eu precisasse. Então, embora o seu comentário faça sentido, não tem como você generalizar tudo que acontece nas empresas da Bolsa de Valores. Porque caso todas as empresas quebrassem ou acontecesse esse tipo aí de fraude fiscal, que é muito complicado, quanta gente ia perder emprego, quantas pessoas aí que são responsáveis por isso iam ter que ser presas, pela quantidade de empresas mesmo que a gente tem aqui no Brasil. Então, embora realmente o responsável deveria ter sido devidamente punido, não faz sentido algum
você generalizar que não pode investir em bolsa baseado em apenas uma empresa que aconteceu essa questão aí da fraude econômica nos balanços, etc. E porque também existe a diversificação, né, meu amigo? A gente não vai investir apenas em uma empresa quando a gente for investir para deixar apenas todos os ovos na mesma cesta. Não faz sentido algum. E Vitão, para também te tranquilizar, talvez não te tranquilizar, te deixar mais preocupado ainda, né? Eu não sei qual é a tua idade aqui, não dá para saber pela foto, né? Mas, cara, qual que é a outra opção que você tem? Por quê? A gente não tem mais uma previdência para as próximas gerações, isso é matemática. A gente tem uma taxa de natalidade muito inferior ao que a gente tinha e a gente tem uma taxa de longevidade das pessoas muito maior. Ou seja, a gente já precisa de uma reforma previdenciária que vai ter que acontecer pelo fato de que é matemática, não tem como ir, e vai chegar um momento que quem não tiver feito bons investimentos, quem não tiver plantado uma carteira de investimentos, tanto em ações, quanto em renda fixa, quanto uma previdência privada, quanto em toda essa diversificação que os meninos trazem, quem não fizer isso, não vai conseguir se aposentar, cara. Eu sei que é ruim, ou vai ter uma aposentadoria que não vai bancar a sua própria subsistência. É matemática. Então, qual outra opção que você tem, cara? Então, assim, eu sei que é ruim, todo mundo aqui fica puto, no final das contas, com o que aconteceu com as americanas, mas é uma empresa. A Bolsa tem inúmeras empresas, imensas empresas. E a gente sabe que o setor de varejo é um setor complicado, a gente sempre fala isso. Então, assim, você está pegando um exemplo específico e está indo pelas notícias desse exemplo. Não faz isso não, cara. O mercado é muito mais amplo e muito mais robusto que tudo isso. E qual que é a outra opção? Entendeu? Só para finalizar também aqui, antes de passar para o Douglas, tem um comentário muito bom aqui de alguém que mandou aqui. Aqui. Já chego deixando o like. O comentário é do @Douglas Ribeiro. Obrigado, Douglas, pelo comentário de sempre aí, movimentando os comentários. Tem que... Nosso assíduo ouvinte aí, Douglas Ribeiro. Ouvinte. Abraço, Douglas. Muito obrigado. Foi um prazer te conhecer pessoalmente aí. Espero que um dia teremos essa oportunidade. Isso que dá contratar a gente que era fã inscrito anteriormente. Mas é isso. A minha dúvida é... Mas quem não entendeu é porque realmente você é contratado pela UVP. Eu também assistia todos os programas ali, então era um mini fã também. Mas vamos lá. A minha resposta que eu vou dar hoje é sobre a pergunta que o Alex Kretschmer 47 fez. Ele perguntou, uma dúvida que eu sempre tive, como funciona o mercado de opções? Bom, o mercado de opções, se você for pesquisar, ele sempre vai falar sobre contrato futuro, basicamente ele vai falar que você negocia contrato entre call e put. Call é um direito de compra que você pode adquirir, e put é um direito de venda. Então eu não queria muito ficar nessa dinâmica porque é um pouco mais complexo. Porque um derivativo, quando você vai para o mercado de opções, você tem uma coisa que chama derivativo. Derivativo ele vai derivar do ativo objeto. Ou seja, se você tem uma Petrobras que está a R$30, você pode se posicionar a um derivativo que custa R$3, por exemplo. Então, só 10% do que o ativo objeto tem de referência. Mas por que isso é importante? Basicamente assim, para você entender o mercado de opções, ele é um mercado mais de seguro, de hedge. Vou dar um exemplo desse tipo de manejo que a gente faz. Quando você tem um carro e custa, por exemplo, R$50 mil, você basicamente paga um seguro anual para ele. Vamos imaginar que você paga R$5 mil por ano. Por que você paga R$5 mil por ano para uma seguradora? Para você ter um direito de vender o seu carro quando aconteça algum problema por R$50 mil. É basicamente o que o investidor faz no mercado futuro. Então vamos imaginar que a Petrobras tem tá R$30 e você acha que vai ter uma oscilação muito grande do mercado e as suas ações vão desvalorizar. Você compra um direito de venda de R$30 do ativo objeto por R$3. Então basicamente você está fazendo um seguro da sua carteira. Então esse não é apenas essa estratégia de hedge, eu quis só trazer essa porque é um pouco mais simples, mas existe várias que você também pode aprender. Então tem muito artigos em relação sobre isso, e também tem uma questão de precificação desses ativos, chama Black-Scholes. Então, se você tem essa curiosidade, só pesquisar no Google. Como que eu calculo a sensibilidade de uma opção, de um contrato futuro pelo Black-Scholes? Aí você vai entender tudo certinho sobre esse mercado que não é tão grande em relação a relação ao mercado global, mas ele é muito importante para aqueles investidores que são mais conservadores em termos de sensibilidade do ativo.
Fica claro aí com a explicação do Douglas o quanto que você não pode sozinho, sem a ajuda de um consultor, fazer tamanhas decisões como no mercado de opções. Ver o quão complexo é isso. Então, se você quer uma ajuda de um consultor de investimentos que vai com certeza potencializar a sua rentabilidade, potencializar a segurança que você vai ter no seu patrimônio, essa proteção, tem um link aqui embaixo que é dos consultores da VP Capital. Tem do pessoal aqui, tem os outros meninos que sempre estão aqui e mais um grande número de pessoas que trabalham aqui como consultores. Então você vê aí claramente que não é tão simples. Existem várias formas de você obter ainda mais rentabilidade, ainda mais segurança naquele patrimônio que você demorou tanto para construir. A não ser que você seja um herdeiro. Mas se for herdeiro, também pode vir para cá. Agora as notícias não tão irrelevantes, a gente tem aí o CAD que aprova essa compra de ativos da Starbucks Brasil, né? Pela mesma operadora do Burger King, a Zamp. Grande Zamp, né? A gente já tinha falado sobre essa notícia muito tempo atrás. Eu e o Douglas, a gente tinha entrado nesse debate no Soco Matinal, no modelo antigo ainda, que era quando a gente sentava na mesinha ali, igual o William Bonner e a antiga Fátima Bernardes. Querida Fátima. Querida Fátima, tirou a TV Globinho. Hip TV Globinho. Vou até posso dar uma abertura nessa notícia? Certeza. Fátima Bernardes não é a culpada por tirar a TV Globinho. Polêmica. Não é a culpada. Polêmica. Fátima, você não é a culpada, eu te defendo aqui. Polêmica. Pelo quê? Olha que engraçado. Douglas, explique, vai. Eu não vou explicar puto isso. Você sabe o que é, né? A gente tirou a monetização em cima de produtos comerciais de crianças. Sim, porque era uma lei da época que você basicamente não podia ter comerciais voltados ali para crianças daquela idade. Então isso também impactou não só a TV Globinho, como também o Bom Dia Companhia. É uma das leis, assim, a gente já teve muita lei burra, mas essa foi uma das leis mais burras que eu já vi. Olha que engraçado, para proteção das crianças, vamos proteger as criancinhas, vamos lá. A gente não vai permitir mais comerciais entre desenhos de programas infantis. Então, nossos queridos e saudosos senadores e deputados aprovaram uma lei que bloqueava, ou seja, punia, não permitia que tivessem comerciais entre desenhos, porque assim você iria proteger as crianças de ficar vendo comerciais ali enquanto ela queria assistir o desenho. Só que, o que acontece? Qual que é o impacto disso? Se você tem um custo de uma rede televisiva, se você tem um custo para começar um canal do YouTube com desenhos, com educação infantil, nem mesmo educação, pode ser entretenimento infantil, cara. Se você tem custo para isso, você precisa tirar esse custo com publicidade. E se você é proibido de receber por isso, você para de ter. Então não é culpa da Globo, cara. Se tem aquele período que custa muito para você ter programa e você não pode monetizar em cima disso por causa de uma lei imbecil, burra pra caramba, o que acontece? Eu tiro aquele programa e coloco a Fátima Bernardes lá pra falar potoca. Pronto. Acabou. Tá perdoada, Fátima. Vem pra cá que eu vou orientar o seu patrimônio. Pode Fica trazer aqui o patrimônio que pra nós cá. vamos entrar em contato com você, Mas você com nós. Assim, é um nível de burrice que eu não entendo, sabe? Então, assim, no final das contas, é uma lei onde todas as crianças, eu sou da época da TV Globinho, Dragon Ball na TV, você assistia seu desenho, você tinha entretenimento, você parava de encher o saco da sua mãe ali pra ficar na frente da TV assistindo desenho, tava tudo bem. O próprio Raul Senna aqui da VP, ele tinha um canal, que ele era sócio de um canal grande, cara, de conteúdo infantil. De desenho, que era um menino que desenhava literalmente à mão, não um modelo anime, sabe? E tinha vários vídeos lá. Como não tinha mais monetização, como é que você vai bancar toda uma estrutura disso? Então você mata isso, e aí você não tem mais tantos desenhos quanto você tinha antes, com uma lei imbecil que queria proteger as crianças. Então, é só isso. Abre aspas para uma burrice dos nossos queridos e saudosos e heróis. Perdoada, Fátima Bernardes, vem pra cá. Pode então, voltando à notícia aí, quando eu e o Douglas já falamos sobre isso deve fazer uns 2 meses já, que como a Starbucks não tava nada bem das pernas, também a Starbucks com os preços que eles cobram um pouquinho abusivo aqui no Brasil, é difícil manter um faturamento aí bem grande, por conta que às vezes não vale a pena você ir lá e pagar uns 40, 50, 60 reais em um café gelado, que não vai ter muita diferença aí dos outros cafés convencionais. Porém, agora a Zamp entrou na jogada aí e quer fazer quer comprar a Starbucks aí, né, juntamente como já tem o controle do Burger King e da Popeyes. Então pode ser que ajude a Starbucks a mudar talvez o modelo de negócio, estruturar novos preços, algo do tipo, para que a empresa não saia do Brasil. Sim. Quando a gente olha isso,
é um bom sinal, principalmente voltado para as pessoas que trabalham, né? Quando a gente pensa que a gente está falando de empresa, mas a gente pensa em muitas pessoas que trabalham diretamente em várias unidades da Starbucks que tem pelo Brasil. Então, quando uma nova empresa vem, compra um controle acionário e vem para tocar esse negócio, seja colocando novos diretores, ou seja mudando algumas coisas estruturais para conseguir voltar ao faturamento, significa várias pessoas que poderiam perder os seus empregos voltando, continuando no mercado de trabalho ou contratando mais pessoas, então é um bom sinal para a economia como um todo. Como eles vão fazer, agora a gente não sabe, né? Agora é só nós aguardar os próximos capítulos aí, ver se realmente vai acontecer essa reestruturação para que a empresa volte para os eixos aí, volte a dar lucro e volte a pagar seus funcionários, etc. É isso, vamos esperar isso mesmo. Então, quer falar uma coisa, Linux? Não, é só uma curiosidade que o fundo é um fundo soberano, que indiretamente quem é dono da Zampa ali é um fundo soberano de Abu Dhabi, que é o Mudabala. E ele é um dos grandes pensadores também de uma nova bolsa do Brasil. E uma curiosidade é que ele fez essa aquisição por 120 milhões. Só que, basicamente, ele comprou por 120 milhões, mas ele vai, basicamente, pegar o balanço todo da empresa. E a Starbucks tem um endividamento muito alto. Dentro da bolsa, a gente tem um indicador que chama Enterprise Value, que pega o valor da firma, que é o valor de mercado da empresa mais dívida líquida. Basicamente, é o que fez aqui também o Fundo Soberano. Ele comprou a empresa por 120 milhões, é o valor de mercado, mas ele também vai acionar também o balanço todo e pegar a dívida da empresa para controlar a empresa no futuro e também trazer melhores resultados. Então, é só uma curiosidade sobre... Às vezes tem empresas que têm alto endividamento e às vezes é vendida por um valor simbólico, é por conta disso. Porque o valor da firma é o valor de mercado mais dívida líquida, que aí você pega todo o total da empresa para você adquirir. Grande manda-bala. E eu queria aproveitar o final do programa para dar um fecho no Zé aqui. Zé, o que você disse sobre o chimarrão no último programa, cara? Fala aí. Fala para nossos milhões de telespectadores aí o compromisso que você tinha firmado com o programa. Pode falar. Eu vou abrir aspas. Eu farei o chimarrão todos os dias. A partir de hoje, todos os dias o chimarrão estará comigo. E aí? Fale com a população. Cabe espaço para melhoras. É a própria frase do Caju. Complicado isso aí, né? Pra melhoras. Cabe espaço. Complicado. É justo. Mas amanhã teremos chimarrão aqui. E eu vou fazer. De novo. Então, indo pro recado final. Pra quem não sabe, antes do programa aqui, enquanto eu e o Lucas estávamos aqui arrumando as coisas, começando, a gente quase teve um ato de violência explícita aqui entre o Douglas e o José, porque o Douglas falou, hoje o recado final é meu. O José falou, hoje é meu. E o Douglas falou, é meu. O José falou, vou meter a mão na sua cara. O Douglas falou, vou morder a sua cara. E aí a gente chegou a conclusões óbvias aqui, que primeiro vai ficar com a primeira pessoa que falou, né? Então é justo que fique com o Douglas. Foi o primeiro, mas terminando aqui, o Lucas já falou que vai tampar a câmera ali, que tem somente uma câmera aqui nesse estúdio, e a gente vai travar 2 minutinhos do cronômetro aí e ver quem boleando no soco e no boxe aí, quem se resolve pro próximo dia. Então, se amanhã aparecer alguém com o olho roxo aí, é em busca do recado final do programa. E eu e o Lucas já casamos dinheiro também. Eu sei que já casei uma grana aqui, eu acredito na mordida. Eu acho que o Douglas tem muita raiva reprimida aí, eu acho que ele vai moer o José na porrada. Intimidação funciona. Então vai lá. Mas Douglas. É porque o recado do dia é algo muito importante. É, com certeza. Eu tava olhando empresas mais endividadas ontem e eu descobri uma coisa bem interessante. A Volkswagen é uma das empresas mais endividadas do mundo. Ela tem só o ano de 2023, porque ela tá fechando os balanços agora de 2024, eu peguei o anualizado. Ela teve 200 bilhões de dólares em endividamento. Só que aqui também tem uma certa curiosidade, né? Não é porque uma empresa tem um alto endividamento, quer dizer que ela não tem capacidade de pagamento. Então é sempre importante a gente ver o cronograma desses pagamentos, dos PMT, a gente vê o custo dessa dívida, porque tem vários custos também operacionais, tem custo, por exemplo, CMV, que é de mercadoria vendida também, custo de mercadoria vendida. Então, a gente fazer essa análise sobre o custo da dívida também ajuda também os investidores a ver qual que é a solidez financeira dessa empresa. Por que ela é muito endividada? Porque ela é uma multinacional e tem marcas muito importantes globalmente. Então, ela tem a participação na Audi, tem na Bentley, tem na Bugatti, Lamborghini, Porsche. Então, é uma empresa que faz justo ter um endividamento. Então, esse endividamento mais alto. Porque quanto maior ela também ela tem maiores riscos. Então, de certa forma, ela tem essa é uma curiosidade inútil, mas, enfim, eu achei interessante trazer para o Soco Matinal e também ter esse pingo educacional também. É isso aí.
Por Aí isso- amanhã a gente faz um programa com o Douglas só pra ele dar o recado final, tá? Caramba, cara. Por isso que ele comprou um Porsche, Ó, né? o clima lá em cima, aquele recado final pra vocês começarem aí. É isso, Douglas. Vamos lá. Falei pra até ficar mais. pra mim. Chama, Poatan.